Vamos lá, galera. Olha só. Vamos falar aqui um pouco sobre questões aqui ligadas à vigilância ambiental, tá? Questões e algumas recentes, outras mais antigas, mas de acordo com o tema que foi cobrado no edital. Olha só. Essa questão, o que ela informa aqui? Deixa eu puxar aqui. Só um minutinho, só. Esse aqui ficou muito grande. Olha só, essa questão, tá? Ela foi aqui de uma prefeitura e ela falava o seguinte, que a vigilância ambiental é um dos indicadores de saúde, que compõe o Sistema Nacional de Vigilância Ambiental, o SINVAS, né, conhecido como SINVAS, que visa a adoção de medidas de prevenção e controle aos fatores de risco relacionados a doenças. Aí veio aqui a questão sobre vetores, né? Ou seja, relacionados a doenças tais como exceto. O que aqui é exceção à questão da vigilância ambiental? Letra A, sobre vetor, o ar e o solo. A B, reservatórios e hospedeiros estão ligados ao SINVAS, né, a esse Sistema Nacional de Vigilância Ambiental, se essa atuação está aqui. Animais peçonhentos, água para consumo humano. D, acidentes com humanos e animais de forma vital. Aí tem aqui, se não me engano, letra E, contaminantes ambientais, desastres naturais aos riscos da saúde humana. Se for fazer uma análise, deixa eu só aceitar aqui uma pessoa que chegou aqui. Então, se for fazer uma análise dessa letra A, Luana que chegou primeiro aí, tá? A letra A fala sobre a vigilância ambiental. Aí quer saber o seguinte, se a que visa a adoção de medidas de prevenção ao controle de fatores de risco. Aí quer saber a respeito desses fatores de risco. O que aqui não é um fator de risco? O vetor, a letra A, vetor, ar e solo. B, reservatórios hospedeiros. C, animais peçonhentos. Água para consumo humano. D, acidentes com humanos e animais de forma vital. E a letra E, contaminantes ambientais e desastres naturais aos riscos de saúde. Qual desses aqui não está entre os vetores, entre os fatores que podem gerar um risco aqui à vigilância ambiental? Luana, você marcou qual? E exato, olha, a letra D, o peguinha dela estava principalmente nessa segunda parte aqui, ó. Que olha só, quando você vem aqui para o gabarito letra D, o que a instrução normativa coloca? Coloca que a água para consumo humano faz parte disso, é algo que merece prevenção porque pode gerar um risco. O ar é um fator de risco. O solo, os contaminantes ambientais e substâncias químicas, desastres naturais e acidentes com produtos perigosos, né? Aqui, o que a galera tem que ficar bem de olho para não rodar na prova é o seguinte, porque eles colocaram fatores físicos e ambiente de trabalho. E lá na questão, quando você vem aqui, ela deu um vacilo aqui, ó. Porque ela colocou acidente humano. Não é acidente humano. Lá, se fosse um acidente ligado a animal peçonhento, a uma cobra, etc., isso pode ser sim uma situação que vulnerabiliza a vigilância ambiental. Lembrando que a vigilância ambiental ela pega o ar, a água, o solo, né? A questão que envolve a coleta de lixo, animais peçonhentos,
né? Questões ligadas a cobras, etc. Questões que envolvem vírus, né? Bactérias. Então, tudo isso entra dentro da vigilância ambiental. Esse tipo de questão que é recorrente. Tem que gravar isso aqui, tem que botar na cabeça o que está fora e o que não está. O acidente humano está mais ligado à justiça do trabalho, né? Não está muito ligado aqui à questão do da vigilância ambiental. Vamos para a próxima aqui, ó. Desastre natural e o acidente com produto perigoso. Agrotóxico, por exemplo. Olha essa segunda questão aqui. O que ela diz? Considerando a vigilância ambiental em saúde, analise a sentença abaixo. É um conjunto de ações que proporciona o conhecimento para a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana. Primeira parte. Até essa primeira parte, isso é um conceito de vigilância ambiental, pessoal. A vigilância ambiental é essa avaliação de toda essa situação de determinantes e condicionantes sobre a questão da saúde, sim ou não? Porque tem que ir fazendo parte por parte, né? Parte por parte. Primeira parte está correta, né? Dá uma digitadinha aí que ajude pra gente. Primeira parte está correta. Tem como objetivo estabelecer principais parâmetros, atribuições, procedimentos e ações relacionadas à vigilância ambiental nas diversas instâncias, ou seja, o objetivo dessas ações é colocar o padrão de como vai se trabalhar, atribuir a cada setor, a cada profissional, um tipo de atuação e procedimentos de ações para vigilância ambiental em saúde, em diversas áreas. Por quê? Essas áreas elas, deixa eu ver se eu boto aqui, isso, de competência, porque nós temos a vigilância ambiental em várias situações, ar, solo, meio ambiente, animais peçonhentos, produtos perigosos, questão da coleta de lixo, são vários ambientes que envolvem a vigilância ambiental. E aí, nessas alternativas A, B, C ou D, qual que você marcaria? Tem mais um? Tem mais um aqui. Banana de Tem mais um. Uma coisinha aqui. Abaixo. Gabarito letra A, né? Questão que envolveu aí. Ela é 100% correta, porque ela citou dois pontos importantes. Primeiro, que ela trabalha com a condicionante e o que determina essa vulnerabilidade para que haja vigilância, né? E depois ela coloca o objetivo. Tranquilo, nada demais, faz parte daquela normativa sobre vigilância ambiental. Aí, olha só. Lembrar que sempre existe o Sistema, né, Nacional de Vigilância Ambiental, que é o SIVA. Essa vigilância é definida como um conjunto de ações que proporcionam conhecimento de detecção, mudança de fatores. Tranquilo isso aqui, ó. Tá? De ambiente que interfere na saúde humana. Legal. Sem estresse aqui. Vamos aqui para a próxima questão. A questão aqui caiu sobre o consultor legislativo, sobre vigilância ambiental. A área da vigilância ambiental em saúde, que compõe o SUS, busca conhecer e detectar mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente, que interferem na saúde humana com a finalidade de identificar medidas de prevenção, controle de fatores de risco ambientais relacionados a doenças e outros agravos. Essa questão aqui, ela é uma questão de certo ou errado da banca CESP, mas cai na nossa prova um item desse, ele está perfeito, correto. Ele está exatamente falando que a questão de ABCD cobrou, né? Só que aqui está falando numa assertiva certa ou errada. A tua prova é de múltipla escolha, né? Lembrando disso. A questão está correta. Opa. Quatro. Os vetores são classificados como fatores de risco biológico na vigilância. O que é vetor? É o que pode levar a doença. É o que pode fazer com que ela contamine outras pessoas.
fatores de risco biológico na vigilância ambiental e saúde. Sobre os vetores de risco biológico, analise. A cobra é um vetor? Caramujo é um vetor? Mosquito é vetor? Carrapato é vetor? De acordo com aquelas normativas, o que vocês acham? Quais dessas aí são vetores? Todos? Alguns? Eu acho que é tudo. Então, tem uma galera que quer fazer uma divergênciazinha aí quanto à cobra, mas lá fala animal peçonhento, né? E aí a cobra entra. Vamos ver aqui. Para nós, letra A, todos. Teve gente querendo dar uma recorrida aqui, vou botar diferente aqui até de itálica aqui na E, falando que cabia um recurso aqui na E, né? Porque lá fala animal peçonhento, ele citou cobra, mas cobra é um animal peçonhento. Mas vamos ver aqui o que diz aqui o gabarito. Segundo o Manual da Vigilância Ambiental, fatores de risco biológico desmembra em 3 áreas. Isso aqui é um conteúdo já para estudar. Quais são as áreas? Vetores, hospedeiros e reservatórios e animais peçonhentos. Aí que entra a jogada. Ele colocou em 3 áreas. Aí quando você vem aqui na questão, ela coloca todos como vetores, né? E a questão deu certo a todos. Só que quando você vê na instrução, por que a galera quer um recurso? O que ela fala aqui, ó? 3 áreas. O vetor é uma área, hospedeiros e reservatórios estão em uma outra área, e o animal peçonhento está aqui, né? Ou seja, alguns quiseram fazer essa divisão. Só que a norma não fez, ele falou vetores, ponto e vírgula, e explica hospedeiros e reservatórios e animais peçonhentos. Ou seja, colocando para todos. Alguns queriam forçar que está aqui separado. Olha como é que está aqui, vetores. Estamos aqui com os anófilis, os aedes, o aedes aegypti, né? O Culex phlebotomum, né? Lembra lá nós temos aquelas febres maculosa, a febre amarela, né? Esses transmissores. Hospedeiros e reservatórios, caramujos, cães e gatos, ou seja, aqueles que guardam para si, né? Logo, a questão está mal formulada, segundo o gabarito da letra A, mas a resposta poderia ser a letra E. Ou seja, para aqueles que acreditam no recurso, eles acham que a cobra ali está mal posicionada, mas olhando pelo que diz a norma aqui, não está assim não. Ela coloca dentro do que é vetor, animal peçonhento também, mas tem quem chora, né? Mas ficar de olho. Para a banca, tudo ali entrou como vetor. Próximo aqui, ó. Então, os 4 são vetores? Para a banca foi, todos vetores. Só que tem uma galera que estava chiando, falando que a cobra não entrava como vetor, ela era, animal peçonhento era a parte. Só que para o que está lá no manual. Mas aí tá falando que animais peçonhentos entra, né? Entra animal peçonhento. E a cobra é o quê? Animal peçonhento. Nessa aí não tem muito. Esse é meio que conhecimento notório, né? De escola básica. O caramujo, o mosquito e o carrapato é um vetor, no caso. Isso. E animal peçonhento é vetor. E cobra é o quê? Animal peçonhento. Vetor. Entendeu? Mas queriam fazer um recurso. Tudo, né? É choro. Mas vamos lá. Uma outra questão aqui. Falar o seguinte. Deixa eu até descer aqui para. A vigilância ambiental e saúde inclui a avaliação da qualidade do ar, mas apenas na zona urbana de grandes cidades, pois nelas a poluição é causada por indústrias e queima de combustíveis. Áreas rurais, bem como polo industrial de cidades pequenas, não têm necessidade de serem monitorados. Aí ele quer saber. Se esta afirmação, de acordo com as alternativas, A, é correta, e o Ministério da Saúde tem um programa Vigiar apenas para as grandes metrópoles. B, incorreta,
pois a qualidade do ar não tem impacto sobre a saúde dos cidadãos? Essa aqui já está fora, é aquele tipo de questão ignorante, né? Nada a ver com nada essa questão aqui. Ela já, vou até colocar sublinhada, essas que são ignorantes você já tem que descartar para ficar mais leve a questão. C. Correta, pois áreas rurais são extensas e não passíveis de serem monitoradas. Se não passíveis de ser monitorada aqui, né? Já deu uma... E a Polícia Ambiental e o IBAMA, né? E a Vigilância Ambiental, ela não pode andar nesses lugares? Onde é que está dizendo isso? D. Correta, pois um polo industrial de cidade pequena não consegue causar poluição que afete a saúde dos cidadãos. Afirmação aqui também bem suspeitinha, né? Deve ter mais uma aqui. Vamos ver aqui se tem mais uma. Gabarito é a letra E, por exclusão, né? Chegou aqui. O que diz a E? Incorreta, pois a pulverização de agrotóxicos em qualquer polo industrial pode impactar a qualidade do ar. Então, o gabarito, exatamente essa nossa letra E aqui. Por exclusão, tinha que ser a E, porque as outras estavam extremamente fora do padrão do que poderia ser correto ou poderia ser errado. E olha só, gente, pelo que eu via lido e observo no conteúdo dessas provas de vocês, eles sempre estão batendo nisso, as perguntas são meio esdrúxulas. Então você não pode perder uma questão dessa, porque uma questão dessa que você perder, cara, um pontuamento é a chance de desclassificar da prova, né? Então, de fato, só para retomar aqui, ó. Correta, o Ministério da Saúde tem o programa Vigiar apenas para grandes metrópoles? Não. O programa Vigiar, ele está em todos os cantos do nosso Brasil. Estava viajando aqui. B aqui, o que está porque pois a qualidade de ar não impacta sobre a saúde do cidadão. É claro que impacta sobre a saúde do cidadão. C. As áreas rurais são extensas e não são passíveis, nada a ver, são passíveis de monitoração. E a D também é muito fora de dizer que a cidade pequena não é capaz de poluir. Nada, dependendo do que ela joga no rio, por exemplo, gera toda uma poluição. Então, o gabarito certo aí, a letra é. Esse tipo de questão, gente, tá? Usem essas questões que a gente vem selecionando e colocando como material de revisão. Porque se as bancas já estão cobrando essas questões, a chance de repetir o conteúdo delas é muito alto. É o que mais acontece com o curso. Só para ter uma noção. Teve agora a prova do conceito tutelar. Usando essa mesma teoria aqui, eu fiz um simulado um dia antes lá da prova. O simulado que eu fiz só divergiu lá da banca uma questão. Todas as outras estavam lá no meu material. Na verdade, duas não estavam. Das 70 questões, 68 estavam lá. Fiz o gabarito e do gabarito só uma questão divergiu do gabarito que eu fiz. Então, na verdade, não é que eu sou o melhor, não, é porque eu estou estudando conteúdo e por comparação você consegue chegar por o quê? Por um apontamento, por exemplo. Probabilidade, se ela vem fazendo isso, o comportamento da banca é esse, vamos arriscar. É uma probabilidade de acertar, foi o que aconteceu. É o que nós vamos fazer aqui. Olha essa questão, de acordo com a portaria 2914/2011, sobre procedimentos de controle de vigilância da qualidade do ar, da água para consumo humano. Lá nós estávamos falando de ar, agora a gente está falando da qualidade da água. Letra A. Toda água para consumo humano fornecida coletivamente não necessita de passar por um processo de desinfecção. Viajou muito forte aqui. Toda não. A exceção é rara. B. As águas provenientes de manancial superficial, ou seja, aquelas de cima, devem ser submetidas a processos de filtração. Ó, essa aqui você já fica meio na dúvida. Aí vamos mandando. C. Os sistemas de soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo humano não necessitam de responsável técnico habilitado. Sendo a população apta a operar o sistema. Meio complicado, né? Essa aqui já tem um jeitinho certo. Como é que não vai ter alguém para operar um sistema de água? D. Não compete ao responsável pela operação do sistema de abastecimento
para o consumo humano, notificar a autoridade. Esse não compete aqui, ó, muito pelo contrário, a autoridade deve comunicar às autoridades, sim, todos os problemas relacionados à questão da água para o consumo humano, tá? Respectiva entidade reguladora e a população sobre o que está acontecendo. Por exemplo, aqui no DF, tem que passar toda a situação para o IBRAM, né, que é quem trabalha com a regulação da questão das águas, para que, e também o comercial para a população. Isso aqui já estava bem fora. Vamos aqui ver se tem uma letra E. Aqui tem a letra E. A rede de distribuição de água para consumo humano deve ser operada sempre com pressão negativa em todas as suas extensões. Isso aqui a gente já até fez uma questão dessa, ou foi essa mesmo. A regra é pressão positiva. É água para frente, para evitar que ela faça a sucção de algum tipo de substância que possa contaminar a água. Isso aqui está fora. Então, por eliminação aqui, gente, qual que daria como certo aqui? Gabarito letra B, né? Vamos ver aqui se tem algum. Fiquei na dúvida sobre essa A, mas teria de ser a B mesmo. Mas vamos aqui. Gabarito letra B. É isso mesmo, né? Os erros que a gente identificou, processos de infecção e cloração são indispensáveis para a água destinada ao consumo humano, né? Beleza. Não, estou falando assim, na dúvida entre todas, né? Um tipo de questão que apareça, por exemplo, está com uma questão semelhante a essa. Aí ela vê assim, toda água humana fornecida não necessita de passar, aí ficou complexo, na verdade não é toda. Por exemplo, a água mineral, né, de um sistema alternativo de abastecimento. A depender do caso, ela não precisa passar. Não é isso? Mas eu estou falando assim, de todas, essa aqui era menos pior, se fosse para analisar. Mas está muito claro aqui para quem estudou, leu. Só quem leu aquele material sobre a água já tinha isso aqui lá. Certinho o erro aqui, o erro que a gente já postou. O sistema de soluções deve ter o responsável técnico, né? Não compete, muito pelo contrário, compete, é obrigação desse profissional operar, né? Fazer essa comunicação. É o diretor, né? O diretor do IBRAM, diretor da CAESB. Sempre com pressão positiva. Beleza. Próxima questão. A vigilância epidemiológica configura como um conjunto de ações e processos que permitem conhecer a ocorrência e o tamanho, ou seja, a magnitude de suas distribuições e seus principais fatores de risco no país, bem como identificar seus determinantes e condicionantes econômicos, sociais e ambientais. Essas ações são fundamentais para o planejamento, monitoramento e avaliação do cuidado integral de políticas públicas, prevenção e controle das principais doenças nutricionais do Brasil. Dentre as ações que se situam no âmbito da vigilância epidemiológica para a doença crônica não transmissíveis, podem ser citadas. 1. A reunião. Ele quer saber o seguinte, ó, o foco da pergunta. Dentre as ações, quais são as ações sobre a vigilância no caso de doença crônica não transmissível? 1. Uma reunião para a pactuação com empresas do setor de alimentos para a redução dos teores de gordura trans dos alimentos. Nossa, pessoal, um pacto. O Estado tem que fazer pacto com a empresa para reduzir isso, não é pacto, né? O Estado, quando quer determinar, ele faz regulação, ele coloca uma portaria do Ministério da Agricultura, coloca um decreto-lei. Tá meio vazia essa, mas vamos ver aqui. B2. Uma oficina de técnicos das secretarias estaduais e municipais de saúde para análise de dados sobre a prevalência e incidência de doenças crônicas não transmissíveis por região. Colocar os secretários de estados para estudarem melhor essa situação das doenças
É uma saída. 3. Uma pesquisa domiciliar, ou seja, na casa, no território nacional, que investiga as condições de vida e saúde e doenças e agravos não transmissíveis e seus, poxa, país todo. Pesquisa domiciliar em todo o território nacional já fica meio duvidoso, né? De risco. Aí você tem que ver. Apenas A1 já está fora. Essa aqui de baixo que tem A1 também está fora. Apenas A2 ou 2 e 3 ou apenas A3? Apenas A3 não é, porque A2 a gente sabe que está certo. Então pode ser a B ou a C. Qual que vocês acham? Gabarito aí. O que você acha, Helma? O que você achou? Também, né? Porque se for fazer uma análise, é aquela coisa, baixa uma dúvida, mas não está tão grotesca, né? Uma pesquisa domiciliar em território nacional que investigue isso. Mas, pô, território todo fazendo uma pesquisa, quem vai fazer essa pesquisa? Mas vamos ver aqui. Gabarito, letra C. C. 2 e 3. Meio ilusório, né? Mas é o gabarito. Agora, quem faria essa pesquisa nacional? Deveria ser uma pesquisa conjunta, né? De todas as unidades da federação. Mas vamos ver aqui. Então, gente, ó, sobre doença crônica que não seja transmissível, ficar de olho, tá? Num tipo de pesquisa, é uma situação. Colocar todo o aparato do Estado, município, Estado e DF, em prol de fazer pesquisas também faz parte disso aí. Né? Se falasse uma propaganda nacional quanto a essa situação, também é um tipo de situação, de possibilidade. Você viu que é muito genérica esse texto aqui, né? Esse tipo de questão sobre... Vou ver aqui. Sobre a vigilância epidemiológica bem genérica. Bem genérica. Vamos ver essa próxima aqui, ó. O plano de controle de emissões atmosféricas previsto nessa resolução aqui, 2018. É um documento que visa o controle da poluição do ar, sobre poluição de ar. É a grande pergunta. No território estadual e do DF, observando estratégias colocadas sobre esse Programa Nacional do Controle da Qualidade do Ar, o PRONAR. Esse aqui pode aparecer na prova, hein? Entre este documento deve conter exceto, e que é a exceção. Vamos ver aqui. Letra A. Diretrizes e ações com os respectivos objetivos a serem implementados. Sim. Todo documento, que é um plano, tem diretrizes, objetivos e metas. Diretrizes, objetivos e metas. Todos os planos têm isso. A identificar as principais fontes de emissão e respectivos poluentes atmosféricos também é importante. Né? Vamos ver. C. As formas de dar publicidade e transparência ao plano para as partes interessadas e a sociedade em geral. D. As metas e prazos de implementação de ações. Você viu que eu falei de metas aqui sem ter olhado, porque toda lei que tem plano, ela tem objetivos, metas e diretrizes. Essa letra C aqui anterior de divulgação, ela também não está tão fora não, mas eu acho que deve ter uma letra E. Deixa eu ver se tem uma letra E aqui. Não tem. Não tem. E aí, por eliminação, de fato, ia acabar rodando essa aqui, ó. As formas de dar publicidade e transparência ao plano. Essa aqui é a que está errada. Mas olha, pessoal, que sacanagem. Se você pegar o plano de assistência social, o plano de segurança pública, todos os planos têm a ideia de trabalhar publicidade. Exatamente esse aqui, ligado à poluição, não trabalha a questão da transparência. A publicidade até pode ter lá, mas transparência que fugiu.
Questão chata. Por eliminação ia ter que trabalhar a letra C. Para escolher as pessoas que iam chegar na C. Porque você tem que analisar o que está mais batendo com o conteúdo. Você não vai lembrar exatamente o que está lá na letra da norma. Você não vai conseguir lembrar. Mas você vai trabalhar por eliminação. Exato aqui, ó. Documento contendo abrangência e identificação de fontes, emissões atmosféricas, diretrizes, ações com os respectivos objetivos, metas e prazos de implementação, visando o controle da poluição do ar do território do Estado e do DF. Nada demais aqui. Não tinha realmente isso, tá? Diretrizes e objetivos. Os órgãos ambientais vão elaborar a cada 3 anos um relatório. A maioria dos planos é a cada 4, aqui é a cada 3 o relatório, tá? Se perguntar qual o tempo do relatório do plano, 3 e 3 anos. É trienal. Vou até colocar aqui, ó. Relatório trienal. Tranquilo. Olha só, pessoal. É exatamente o que eu tinha comentado. Ó. Os órgãos ambientais estaduais vão elaborar esse relatório de avaliação, que vai ser entregue anualmente, garantindo sua publicidade. Então, o erro maior da questão lá atrás está em cima de qual termo? Transparência. Tá? O erro maior aqui está em cima do termo transparência. O resto aqui tá bacana. O que está complicado aqui é o termo transparência. Transparência que está o erro. Vamos para a próxima questão. Caiu aqui em Goiás. Tá? Sobre a política nacional de resíduos sólidos. Ele quer a incorreta. O foco aqui é a incorreta. Letra A. Define-se como área órfã contaminada a área contaminada cujos responsáveis pela disposição não sejam identificáveis ou individualizáveis. Olha o que ele quis dizer. A área órfã é aquela, pensa bem, a área órfã é aquela que está sem, não, o que é um órfão? É o que está sem o pai. E ele quer dizer que o que é órfão aqui é aquela área que está sem as pessoas que são identificadas. Mais ou menos, né? A articulação entre diferentes esferas de poder, destas com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos. É um dos objetivos da política nacional. Não está muito assim não, porque a política nacional visa que a iniciativa privada e a pública atuem integrados, né? Mas vamos ver aqui o que tem mais. C. Os responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos são o poder público, o setor empresarial e a coletividade. Ele quer saber os responsáveis por dar efetividade para a observância, ou seja, para respeitar o Plano Nacional sobre Resíduos Sólidos. Muito tranquilo que seja estudo aqui mesmo. Sociedade, as empresas e as pessoas. Né? Vamos ver. D. Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos eletrônicos e seus componentes são obrigados a estruturar e implementar um sistema de logística reversa. A gente falou isso no dia que a gente leu essa norma. Ele tem que dar destino quando se torna inservível. Não presta mais esse produto eletrônico. Onde descartar? E letra E. São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Sistema Nacional de Dados e Regulamentação sobre
os Resíduos Sólidos, o SISNI, o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Sistema de Informações de Saneamento Básico, o SINISA. Isso aqui ficou difícil. Vocês aí arriscam? Qual que você colocaria como errada dessas? O que você acha, Helmo? O que você diz, Luana? Digita aí para nós, que eu não estou ouvindo. Define como área órfã, né? Ficou meio assim, né, esse tema. Mas vamos ver aqui. Gabarito, letra E. Né? Gabarito, letra E. O que que diz a? Para efeitos, o artigo 3º da lei, a área órfã. Se é órfã, é porque é órfã dos pais. Essa existe. B. São os objetivos. Articular entre as diferentes áreas, né? Que envolve o. Letra C. Poder público, a empresa e a sociedade são responsáveis por garantir a efetividade dessa lei. Tranquilo. Alternativa C. São obrigatórios, né, as empresas terem essa ideia de logística reversa, mediante o retorno dos produtos após o uso do consumidor, onde ele recebe a bateria para descartar a bateria. 4. Produtos eletrônicos, componentes, beleza. Então, pessoal, o erro aqui da questão é a letra E. Esses instrumentos aqui, ó. Das 9 eu só errei essa. Hã? Das 9 questões eu só errei essa. Então você tá bem. Porque também não pode gabaritar não, senão a pessoa não dorme direito. Só que no outro parte sofrido eu fui mais ou menos. Não, mas é isso. É um alto, é voltando. Por exemplo, eu vou trabalhar a maioria daqui para frente só questões. Toda semana, 2 desse, ou um colega entra, eu entro e vamos. Por quê? Eu estou terminando de montar um material assim. Pontual, por exemplo. É órfão, é isso. Tipo em afirmação, em curta afirmação, para dar assim, umas 10 páginas de curta afirmação, só para ficar lendo. Quando vir na prova, bate na cabeça, faz a questão. Que é o tipo de resumo que mais funciona, é o resumo com palavra-chave. Vocês vão ver isso aí. Eu vou mandar um das 3 primeiras leis que a gente estudou, das 2 leis de saúde mais a outra, já para fazer isso aí. Então, galera, olha só, hoje é sexta-feira. Segunda ou terça a gente tem de novo, ou vai ser comigo ou com uma das matérias, né? Vocês viram que vai ter um aulão. Na verdade, eu vou tentar botar no dia que não for o aulão lá de matemática do professor lá, né? Vai fazer um aulão gratuito lá e é bom vocês pegarem aquele aulão também. Beleza? Segunda nós temos o aulão e terça tem o dele. Então segunda eu começo o meu antes do aulão. Segunda eu vou fazer um com vocês 18, depois eu faço o aulão. Beleza? Então vamos falando aí. Deixa eu... Falar o erro.